Então, para analisar, Lê, você que acompanhou esse duelo, o jogo do Galo, 1-0, bateu numa equipe que estava invicta em casa nesse Campeonato Brasileiro, que é o Ceará. O Rony fez um golaço, diga-se de passagem, aos 32 do segundo tempo. O que falar desse duelo é a reação do Galo, time que começou com o Hulk no banco, hein? Essa foi a surpresa, né, do Cuca pra esse jogo. O Cuca pensou assim, o time não tem ido tão bem nas últimas partidas, eu vou solucionar esse problema, vou tirar o melhor jogador do time, que o time vai deslanchar. Não foi o que aconteceu, né? O Ceará deitou e rolou no primeiro tempo, o Everson fez 2 grandes defesas, um milagre, e o Ceará foi senhor do jogo. Até porque ele mexeu também no esquema tático do time, né? Ele colocou o Vitor Hugo como um dos zagueiros, deslocou o Alonso para fazer a lateral esquerda, tirou o Rubens daquele setor, colocou o Igor Gomes para sair jogando mais uma vez, deixou o Rony isolado, tudo isso no primeiro tempo, e ainda sem a sua referência técnica, que é o Hulk, que deu entrevista depois do jogo falando que estava bem para jogar, que tinha condições de jogar o tempo inteiro, até porque agora vai ter uma parada de 10 dias, né? Inclusive folga para os jogadores do Galo na segunda e na terça, e depois vai ter uma preparação específica para o jogo contra o Internacional, o último antes do Campeonato Mundial. O que aconteceu é que o Galo quase pagou um preço muito caro por essas apostas aí do seu treinador, que eu considero um monstro como treinador. Sou fã do Cuca, tenho uma ótima relação com ele, mas não posso concordar com tudo. Eu falei antes de começar o jogo que não concordava, até porque hoje, se você tirar quem tá mal, quem tava jogando mal do Atlético, você vai deixar o Lianco, vai deixar o Everson. Tem mais gente, né? E pouca gente que tá jogando bem, né? E o Hulk é um dos caras que não estavam jogando tudo que pode. Mas entrou e meteu um balão no travessão. Aí no segundo tempo ele percebeu a besteira que ele fez, tirou o Vitor Hugo, botou o Alonso na zaga, botou o Rubens na lateral, botou o Rony um pouco mais pra trás, assim como o Scarpa ficou melhor posicionado, botou o Hulk, e o time jogou muito melhor no segundo tempo. Não é que jogou melhor, jogou muito melhor no segundo tempo. E aí numa pedrada que o Rony deu de fora da área, sem chances pro Fernando Miguel, fez o gol e depois conseguiu se segurar. Vitória muito importante pro Atlético, que volta a figurar ali entre os primeiros na tabela de classificação. São 7 jogos sem perder pelo Campeonato Brasileiro. E principalmente o Atlético ganha um tempo maior para se preparar para o jogo contra o Inter e depois da parada do Mundial, tentar com os reforços, com os jogadores que podem sair do departamento médico, tentar um sprint aí no segundo semestre, que é onde tudo acontece, né? As fases decisivas das Copas, os jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro. Agora, o Cuca falou que ele pensou, a estratégia dele é de deixar o melhor jogador do time no banco, segundo o próprio jogador, estava saudável para jogar, fazer as improvisações que ele fez no primeiro tempo, e aí, não sei se estava na estratégia do Cuca, que os jogadores do Ceará iam perder um montão de gol, que o Everson ia fazer um milagre, que o Rony ia chutar no segundo tempo uma bola do meio de campo e acertar na gaveta, porque aí depois que ganha, o cara vende qualquer ilusão. Mas o Cuca errou na escalação e o Galo sofreu demais no primeiro tempo e no segundo tempo, ainda bem, conseguiu o resultado positivo, que é fundamental para a sequência da temporada. Vamos acompanhar o que disse então o técnico Cuca após a reação à vitória atleticana. Você acha que a gente jogaria um segundo tempo igual a gente jogou se eu entro como entrei no primeiro tempo, tendo jogado quinta-feira até meia-noite? E o adversário com 50 mil pessoas a favor, com 10 dias de trabalho, sem viagem. Então é o risco que o treinador corre. Ninguém tirou o Hulk do time. Nós estrategiamos em ganhar o jogo com ele no segundo tempo. E isso foi conversado com o jogador. Nós não podíamos perder no primeiro tempo. Porque a gente tinha que equilibrar as condições físicas para no segundo tempo ganhar. E aí a gente fez a estratégia, corre esse risco. Lógico que eu sei que eu sou criticado, porque entra só com um atacante e não tem ambição de ganhar, tá com 3 zagueiros, enfim. Mas o resultado fala por si. E nós vencemos. Isso que é o mais importante, e eu acho que a estratégia foi perfeita. Lógico que é muito arriscado deixar um grande ídolo, uma referência tão grande como o Hulk fora, mas não foi por opção técnica, e sim por estratégia de jogo. Hoje é assim que a gente planejou e deu certo. Agora na sequência é diferente. Você vê, a gente teve um fracasso aí na quinta-feira, que as coisas não deram certo, 2 gols anulados ali, um pênalti assim, e a gente tem que estar provando todo dia, né? Se você hoje aqui não levanta a guarda e perde o jogo, é a crise anunciada, né? O time grande é assim. E nós fomos valentes, competimos até o fim, acabamos o jogo de igual para igual fisicamente com o adversário, com todos os fatores que eu falei. E não sofremos grandes sustos, né? Uma bola cabeceada que o Everson espalmou na trave no primeiro tempo, mas no segundo a gente controlou bem
É um jogo mais de inteligência, mais de posse de bola, não foram muitas situações de gol, mas como tinha que ser. E assim, foi exatamente isso que foi planejado, uma saída de jogo com 3 zagueiros para jogar, com os alas espetados, Natanael e Rubens, e com 2 meias, o Scarpa e o Igor Gomes com 2 volantes, exatamente. E para defender, passava a linha de 4, o Alonso passava a ser lateral esquerdo com a baixada do Natanael. Foi perfeito, foi isso mesmo que aconteceu, e a gente conseguiu fazer um jogo que não era para vencer no primeiro tempo, não tinha essa necessidade, né? Até porque se você sai na frente não é sinônimo de ganhar no primeiro tempo, e sim a gente equilibrar as situações, principalmente no aspecto físico, para no segundo tempo ter as oportunidades como a gente teve, e fomos muito felizes na execução. É a justificativa do técnico Cuca, como você bem destacou há pouco, né, Léo? E o torcedor apaixonado, né, que não tem aquele senso crítico, vai com ele, né? Falar, ganhou, então tá certo. A estratégia, segundo o Cuca, não era ganhar no primeiro tempo. Imagina se sai na cara do gol, chuta pra fora, né? No primeiro período não era pra ganhar, mas era pra perder, porque o Ceará dominou o jogo, né? Então, assim, eu respeito demais o Cuca, tenho uma ótima relação com ele, sou fã do trabalho do Cuca, mas nessa, ele teve muito mais sorte do que juízo. Porque o Ceará poderia, sim, ter saído com um resultado positivo no primeiro tempo, e aí, todo mundo sabe que pra você correr atrás no segundo tempo, um Castelão com mais de 50 mil pessoas, perdendo o jogo, é muito mais difícil. É claro que é muito mais difícil. E aí o Ceará não teve competência para fazer o gol, para fazer valer o seu melhor momento no jogo no primeiro período. No segundo tempo, ele mudou o time. E aí você vai falar assim, não, mas você fez uma mudança, né? Você fez só uma mudança. Você tirou o Vitor Hugo e colocou o Hulk. Não. Além dessa mudança, você colocou o Alonso na zaga, você colocou o Rubens no meio, você colocou o Rony e o Scarpa jogando um pouco mais atrás do Hulk, que é o melhor jogador do time, o centroavante. O Hulk, a primeira bola do jogo, ele meteu no travessão. Foi? Aí depois ainda ele colocou o Júnior Santos para dar mais poder de fogo. O time no segundo tempo foi bem. E eu acho que essa é a segunda boa notícia do dia pro torcedor do Galo. A primeira, evidentemente, é a vitória fora de casa. Mas a segunda boa notícia é que o time foi bem no segundo tempo. Mas no primeiro tempo ele não pode falar que, olha, eu planejei jogar mal o primeiro tempo, sabia que os caras iam errar a finalização e no segundo tempo eu ia ganhar o jogo com um chute do meio da rua. Isso, assim, pra quem tem um mínimo de discernimento, não serve. Agora, o importante é que o Galo vem numa tentativa de crescente, tem um tempo aí para se preparar melhor daqui para frente na temporada e conseguir um resultado muito valioso, muito importante. Não vai ser todo mundo que vai ganhar do Ceará lá não, viu? Mais do Atlético, Cláudio Rezende. Voltamos aqui direto de Fortaleza, a capital cearense, que hoje teve, né, a vitória do Galo com mais de 50 mil torcedores na Arena Castelão. E o Hulk no banco de reserva, segundo o técnico Cuca, foi uma estratégia. Conversou com o jogador na última sexta-feira e explicou que iria precisar dele, mais inteiro fisicamente, para entrar na etapa final e decidir o jogo. Por pouco, né, o Hulk fez o gol no início do segundo tempo, a bola bateu no travessão, depois saiu o do Rony numa batida com muita precisão, né, de fora da área, no cantinho do goleiro Fernando Miguel. O Galo, que nas duas últimas vezes que saiu de Belo Horizonte no Campeonato Brasileiro, venceu o Juventude. Hoje aqui o Ceará, que até então era um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Galo, portanto, com o gol do Rony, com o Hulk entrando no segundo tempo, conseguiu vencer o Ceará e agora tem uma tranquilidade aí, 10 dias antes do duelo contra o Internacional, partida que vai marcar a estreia de Dudu com a camisa do Galo na Arena MRV. Os destaques finais aqui do apito final, Atlético, Cláudio Rezende.